Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos hoje aqui para finalizar esse primeiro trimestre da Revista dos Jovens. E que bênção poder participar todo esse tempo, a você que é professor, que usa essa aula como subsídio, a você que é aluno também e que usa para aprender mais. Eu quero te parabenizar. É isso mesmo, você que tem sido fiel à Escola Bíblica Dominical, nós vencemos mais um trimestre. Eu posso dizer para você que sou abençoado por Deus e me sinto muito alegre. Desde quando criancinha mesmo, eu já participava da Escola Bíblica Dominical e isso fez total diferença na minha vida. Então, parabéns! Hoje nós vamos estudar a lição 12 da Revista dos Jovens, isso mesmo, Seu Reino Não Terá Fim foi o tema. E quantas lições abençoadas, como o Senhor nos edificou durante esse trimestre. Tanto você como professor ou você aluno sabe o quanto o Senhor nos incentivou, mostrando que o maior treinador de todos foi o próprio Cristo Jesus, aquele que treinou os seus discípulos, e como esses poucos homens, eles viraram o mundo de ponta cabeça, pregando a palavra de Deus e anunciando a palavra do Senhor. E eu tenho hoje a alegria de encerrar com você esse trimestre abençoado. Lembrando a você que se você gosta desse canal, se esse canal tem sido bênção para a sua vida, canal do pastor Edivaldo Bueno, aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Belém, em Paulínia. Então, se inscreve aí no canal, dá um curtir no vídeo. Se você puder também compartilhar, como objetivo único, a palavra de Deus seja pregada com maior excelência e o nome do Senhor possa ser glorificado, tá bom? Vamos lá então, sem perca de tempo, lição de número 12. Que prazer poder fazer essa lição com vocês. E qual é o tema dessa lição? Que será estudado no dia 25/3, isso mesmo, de 2018. O tema é a Ordem Suprema de Cristo Jesus. É isso que nós vamos estudar. Qual foi essa ordem e por que essa ordem é importante? Como nós vamos interpretar esta ordem do Ide do Senhor Jesus Cristo para nós termos o equilíbrio, isso mesmo. O que eu digo a respeito do equilíbrio? É porque o Senhor tem um chamado para todos nós. O Senhor tem um chamado específico e esse chamado de Deus ele vai se cumprir. Mas como é que eu vou entender o Ide? Eu preciso abandonar tudo que eu faço e ir para outro país? Eu preciso, o que eu preciso fazer? Eu posso cumprir o Ide, por exemplo, na minha vizinhança? Eu posso cumprir o ID no local que eu trabalho? Eu posso cumprir o ID na escola? Então nós vamos estudar tudo isso. Fique conosco até o final desse vídeo e eu tenho certeza que você vai ter aí resposta surpreendente. Nós já vamos começar numa primeira aplicação legal no nosso texto do dia. O texto do dia está em Mateus capítulo 28, verso de número 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, e verso de número 19. Você que tem acompanhado toda essa lição, vai se lembrar que na lição de número 6, nós estudamos ali que no capítulo 10 de Mateus, o ide que o Senhor Jesus ele dá aos seus discípulos e naquele momento ele os capacita para fazer uma grande obra, mas aquele ide ele era um envio provisório, ele era um envio limitado. Nós vamos estudar isso hoje, que ele era um envio transitório, tanto que quando o Senhor Jesus fala com os discípulos, ele recomenda que os discípulos preguem para os que estão na casa de Israel. O capítulo 28 não. Esse ide do capítulo 28, ele vem do grego, literalmente significa indo, que é para realmente ir. E esse ide daqui, ele não, ele é um ide totalmente diferente, ele é definitivo, ele é ilimitado e ele é permanente. A nova aliança, ela entra em cena agora, a graça do Senhor Jesus Cristo entra em cena. E qual é a ordem? A ordem é para que eles preguem a palavra de Deus em todas as nações, que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado por toda parte. E eu tenho uma notícia boa para lhe dar antes de nós entrarmos nessa introdução. Esse ide, ele não foi só para os discípulos, não. Ele foi para você também, ele foi para mim também. E o mais legal de tudo isso, nós vamos estudar ainda hoje, é saber que além desse ide tão precioso, nós teremos também do Senhor Jesus Cristo a companhia, porque ele diz que além de receber todo o poder no céu e na terra, ele faz uma outra promessa:
eis que estarei convosco todos os dias. Então o Senhor Jesus Cristo, ele estará conosco, tá bom? Vamos lá então falar um pouquinho sobre o texto bíblico aqui que foi escolhido para o tema dessa lição, Mateus capítulo 28, do 16 ao 20. Em resumo, cumpre-se a promessa, porque o Senhor Jesus Cristo, após ter ressuscitado, a palavra do Senhor diz que algumas pessoas chegam até a cova onde ele estava posto ali, e o anjo que estava lá, ele anuncia o seguinte: olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Essa é a base do cristianismo. Se você for, e você vai achar aonde está enterrados os grandes homens da história, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o túmulo está vazio. O túmulo não está mais lá, porque o túmulo está lá, mas vazio porque ele já ressuscitou. E o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem, então, para que eles voltem para Galileia, aonde o Senhor Jesus encontraria novamente com seus discípulos para transmitir algo da parte do Senhor. Vale a pena lembrar para você, isso é importante dizer, que no capítulo 10 de Mateus foi na Galileia também que o Senhor Jesus os direcionou para essa obra. Agora ele pede para retornar à Galileia, para dar de novo essa comissão, esse ide agora, que é um ide diferente, é um ide para as nações, e vale só a pena lembrar o seguinte: na Galileia começou, eles foram enviados de lá, e isso fala muito de marco. O que é um marco? É nunca se esquecer da onde Jesus te chamou, de qual local o Senhor Jesus te chamou, o que o Senhor Jesus te chamou para fazer. Nunca se esqueça da sua Galileia. Nunca se esqueça do lugar em que você foi chamado para fazer a diferença, tá bom? E todas as vezes que você precisar e você tiver uma missão de Deus: pastor, Deus me deu uma visão, Deus me deu um projeto, sabe o que você tem que fazer? Volte para a sua Galileia, volte para o lugar em que você enviou, volte para a sua cobertura espiritual, obedeça a sua cobertura espiritual, e eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido estando debaixo da bênção de um pastor, da bênção de uma igreja, sendo cuidado por essa igreja e instruído por ela. Então, o que nós vamos estudar acontece na Galileia. Após Cristo Jesus ter ressuscitado, ele pede para os discípulos irem para lá, porque o Senhor quer conversar com eles, tá bom? A nossa introdução, muito bonito de nós dizermos aqui, a parte final diz o seguinte: os discípulos não cumpriram a grande comissão sozinho, pois o Senhor Jesus prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Que bênção maravilhosa! Olha só que notícia gloriosa. Quem sabe você, adolescente, jovem, que está escutando essa lição, se sente tão sozinho, ou até mesmo você, professor, líder de jovens. Nós sabemos que existem momentos de solidão. O próprio Cristo Jesus passou por alguns momentos como esses. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: você não precisa ficar triste, você não precisa se sentir sozinho. Sabe por quê? Porque Mateus 20:20 promete que o Senhor Jesus vai estar conosco. Se você tem a presença de Jesus, ele está com você. E é por isso que eu quero falar algo muito importante, abrir um parênteses nessa aula, para nós comentarmos um pouquinho. Nós temos escutado de tantos adolescentes e jovens que querem tirar a sua vida, que cometem um suicídio, que já tentaram cometer, que pensam em tentar cometer o suicídio. E deixa eu dizer uma coisa para você: não faça isso não. Quem sabe você está pensando isso, ou quem sabe você, professor, está passando por um problema como esse. Deixa eu te dar uma informação importante. A pessoa que ela quer se suicidar, segundo muitos estudos, ela não quer simplesmente tirar a sua vida, ela quer se libertar de uma dor que ela é muito grande e a pessoa não está conseguindo trabalhar com isso. E eu posso lhe dizer uma coisa: procure ajuda. Se de repente você está escutando isso, ou de repente você que é professor, você que é líder de jovem, você que é um pastor, faça com que essas pessoas procurem ajuda, que converse com o pastor, converse com o líder, procura quem sabe até de repente uma ajuda médica. Foi para isso que o Senhor Jesus deixou os médicos aqui para nós. Mas não tire a sua vida não. A dor que você está sentindo, nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, ele pode preencher o seu coração. Por quê? Porque a promessa dele é que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, ele está aqui comigo. E sabe qual que é a maior grandeza de tudo isso? E glória a Deus por isso, é que enquanto ele está aqui comigo, gravando esse vídeo, ele está aí no seu lar também. Ele está perto de você, assistindo pelo seu celular,
pelo seu tablet, pelo seu computador, ele está do seu ladinho aí. Então que você possa sentir nesse momento a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então a introdução deixa claro, o Senhor ele vai mandar, ele vai dar o id, mas ele não vai deixar-nos sozinho. A presença dele estará conosco. O tópico de número 1, aparição de Jesus aos discípulos na Galileia. Então vamos lá. O subtópico 1 diz o seguinte: o reencontro de Jesus com os seus discípulos. Vamos resumir bem aqui o tópico de número 1. O que nós precisamos entender é o seguinte: nesse momento da história, ainda havia uma confusão muito grande. Ainda havia para alguns discípulos do Senhor Jesus Cristo algumas dúvidas, alguns questionamentos. E quais eram esses questionamentos? O questionamento era o seguinte: ele morreu, ele foi embora, foi tudo muito traumático, a sua morte foi muito traumática. E agora os discípulos, alguns acreditavam realmente que ele ressuscitaria, mas outros estavam em dúvida. E aí, esse reencontro com o Senhor Jesus Cristo, ele é tão poderoso, e Paulo ele vai afirmar em 1 Coríntios capítulo de número 5 e verso de número 16, que o Senhor Jesus Cristo certa vez apareceu ao menos para 500 pessoas, mas para os seus discípulos esse encontro era muito especial. Por quê? Porque o seu mestre, aquele que durante todo esse tempo deu-lhes poder, deu-lhes intimidade, comunhão, carinho, ensinamentos, ele morrera na cruz. E as dúvidas ainda pairavam. E qual era essa dúvida? Tá, ele ressuscitou. Será que ele vai ressuscitar? Como é que vai ser daqui para frente? E segundo o que diz a palavra do Senhor, esse encontro que o Senhor Jesus Cristo vai ter com eles é um encontro revigorante, o que nos mostra que toda pessoa que encontra com Jesus de verdade, ela muda, ela recebe vida, ela recebe avivamento. O que é o avivamento? É dar vida, é tornar a ter vida. Então, queridos, o avivamento do Senhor Jesus Cristo é isso, é dar vida. Então, todo encontro com Jesus produz uma mudança. E esses discípulos, o que seria de tão especial para eles é que esse encontro com o Senhor iria trazer para eles o alento, a dor de ter passado os momentos traumáticos, os momentos de abandono, os momentos de dor do próprio Cristo, e também o que aconteceria com a vida deles. Então, olha só que legal, todo encontro com Jesus, ele produz algumas coisas. Primeira coisa, produz transformação. Segunda coisa, todo encontro com Jesus produz um renovo, ele é revigorante. E terceira coisa, todo encontro com Jesus produz direcionamento. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo precisa de um direcionamento do Senhor. Então o que você precisa ter é um encontro. E como é que eu encontro o Senhor? Eu encontro o Senhor Jesus em oração. Eu encontro o Senhor Jesus lendo a palavra de Deus. Eu encontro o Senhor Jesus Cristo frequentando cultos. Não só simplesmente porque o próprio Senhor Jesus, num ponto da lição, vai condenar os religiosos. Mas eu não vou no culto porque eu tenho que pagar a hora. Eu não vou num culto porque eu tenho que... Deus é meu chefe e se eu não for, ele vai ficar bravo. Não, eu vou no culto porque eu tenho algo para oferecer ao Senhor. Então, culto de doutrina, escola bíblica dominical. Então, todos esses lugares nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo. Então, o desejo do meu coração é que nesse início de ano, nós estamos ainda no mês de março, não é verdade? Você possa ter um encontro com o Senhor, que Ele transforme a sua vida, que Ele traga renovo para a sua vida e que Ele traga direção para a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, é isso que nós vamos estudar. No subtópico 3 do tópico 1 diz assim: Jesus anuncia a autoridade recebida do Pai. A morte de Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado, ele cumpre então aquilo que precisava ser cumprido no sentido de que o sacrifício não foi pago ao diabo. O que Jesus Cristo fez na cruz foi para entregar a Deus
Porque Deus sendo santo, e nós sabemos que a santidade de Deus, a pureza de Deus, o homem escolheu pecar e se afastou então disso. Quando o homem se afasta disso, o pecado afasta o homem de Deus, o homem perde a sua santidade, o homem perde o direito da entrada na presença do Senhor, o homem perde o direito de ter a presença do Senhor. E quando Cristo Jesus morre na cruz, ele nos devolve isso. Ele paga o preço para o Pai, e pagando o preço para o Pai, ele pode então tanto devolver a presença de Deus aos homens, como os homens a presença de Deus, tendo a possibilidade de novamente morarmos no céu. Então, quando Jesus anuncia a autoridade recebida do Pai, ele diz o seguinte: quando eu desci e eu nasci como homem, eu abri mão, e Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo de número 1, eu abri mão da glória que havia no céu. Eu abri mão da glória que eu tinha e eu me desfiz dessa glória e me transformei em homem e me rebaixei a ser homem para que pudesse conviver com vocês. E o Senhor Jesus Cristo, segundo diz a palavra do Senhor, ele viveu como um homem, ele em tudo foi tentado, mas ele venceu. E como ele venceu e cumpriu a sua missão e pagou ao Pai aquilo que precisava ser pago, a palavra do Senhor diz então que ele recebe a plenitude, ele recebe aquilo que é perfeito, ele recebe aquilo que está acabado. Então, quando ele recebe isso, a palavra do Senhor diz o seguinte, que o Senhor anuncia aos seus discípulos, e isso daqui é muito poderoso. Por quê? Porque ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo esse poder foi me dado. E você sabe, o que é mais legal de tudo, é que esse poder que ele recebeu do Pai, agora ele vai repartir com os seus discípulos. E segundo o que diz aqui o subtópico 3 ainda do tópico 1, diz o seguinte, lá no meio, diz assim: mas agora, depois de cumprir sua missão pela morte de cruz, ele recebe toda a autoridade do próprio Pai, como filho amado que o honrava com a sua fidelidade. Então, ele recebe isso, mas ele recebe por quê? Ele recebe para quê? Ele recebe para distribuir entre os seus discípulos. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele distribuiu isso aos discípulos e ele distribuiu isso à igreja também. Nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, nós temos essa graça, nós temos essa presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então, a aparição do Senhor Jesus foi transformadora, revigorante, deu direção, mostrou que nesse novo momento da história ele tem todo o poder, tanto no céu como na terra, e ele vai distribuir esse poder aos discípulos, tá bom? Vamos lá então pensar um pouquinho no tópico de número 2, Jesus ordena que se façam discípulos. Entenda agora o que eu vou lhe dizer, filtre bem isso, porque se você entender isso, sua vida pode mudar radicalmente. Todo o poder de Deus que eu recebo, tudo aquilo que eu digo que é graça de Deus na minha vida, que não me faz amar mais o meu irmão e não me faz ter vontade de evangelizar mais, isso não é poder de Deus. O que você recebeu foi uma emoção ou qualquer outra coisa, porque quando eu recebo o poder e a presença de Deus na minha vida, primeira coisa, eu amo mais o meu próximo. Segunda coisa, eu passo então a ter o desejo de evangelizar. E é isso que ele vai dizer aqui, ó. Jesus ordena que se façam discípulo, fazer discípulo em todas as nações. No capítulo 10 de Mateus, havia restrição para que eles pregassem apenas para os judeus. No capítulo 28, a partir do verso 16, não, esse evangelho precisava ser pregado a todas as nações, fazendo discípulos. E como é que nós fazemos discípulos? Você já parou para perguntar isso? Jesus investiu seu tempo e paciência para ensinar e treinar os 12. Olha só, nós nos tornamos discípulos quando nós permitimos passar por treinamentos do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, da igreja como um todo. E como é que eu consigo, então, fazer outros discípulos? Primeiro, me tornando discípulo. Porque se eu sou um discípulo, eu vou ter poder de Deus.
E se eu tenho o poder de Deus, eu posso então evangelizar e ganhar vidas. E aí o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é o que o Senhor Jesus fez. Investir tempo de ensino, ter muita paciência, porque as pessoas quando chegam, elas chegam com todo ainda o gosto do mundo, o jeito do mundo, como foram ensinadas no mundo. E aí a palavra de Deus vai transformando. Para efeito de salvação, elas são salvas na hora. Mas para efeito de santificação, por exemplo, que é progressivo, então hoje eu posso ser mais santo do que ontem, mas amanhã eu posso ser mais santo do que hoje. Então nós precisamos treinar. Só para que o autor aqui ele é fantástico em dizer, ele diz o seguinte: no mundo há aproximadamente 24 mil etnias e apenas pouco mais da metade foi evangelizada. 24 mil etnias e um pouco mais da metade foi evangelizada. Se concordarmos que 13 mil etnias foram evangelizadas, ainda 11 mil para serem alcançados. Então, nós temos muito trabalho a fazer. E é por isso que eu digo, tome cuidado, aceite essa dica de coração. Às vezes, nós ficamos brigando por cargos, por responsabilidades, brigando para aparecer dentro da igreja, e é importante tudo isso. É importante ter esse cargo na igreja, é importante a igreja ser bênção, mas mais importante do que isso são as almas que estão perecendo, que estão fora da igreja. É por isso que a igreja não é um prédio, a igreja somos nós, como um organismo vivo de Cristo Jesus, para pregar a palavra do Senhor. Então, se tem trabalho, você professor, você jovem, vamos trabalhar e vamos fazer a obra de Deus com bastante alegria, tá bom? Subtópico de número 2 vai falar sobre a relação mestre e discípulo. Essa relação era gloriosa. O Senhor Jesus Cristo é um dos grandes exemplos de líderes. Até as pessoas que não comungam da fé cristã ou que não frequentam igrejas usam Jesus Cristo como um líder a ser seguido. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele trabalhava os seus discípulos. E além de trabalhar, olha essa dica que eu vou te dar aqui. Cada pessoa é única. Nós não podemos tratar as pessoas todas do mesmo jeito. Cada pessoa exige um tipo de tratamento. Cada pessoa exige um tipo de atenção. E se você estudar bem o que o Senhor Jesus Cristo fazia, ele conversava com seus discípulos a nível de atenção, a nível de amor, era igual para todos. E é o que um líder precisa fazer. Mas a nível de tratamento, o jeito de falar, a maneira como falar, ele agia de forma diferente com cada um deles. Por quê? Porque todo ser humano, além dele ser único, ele possui características únicas e um jeito único. E se eu aprendo como tratar as pessoas, eu faço o que Jesus fez. Eu treino pessoas, eu capacito pessoas. Então, o relacionamento mestre-discípulo, o que mais me chama a atenção é o que o Senhor Jesus Cristo... E o Senhor Jesus Cristo ensinou eles de uma maneira tão poderosa. Olha o que diz aqui. O livro de Atos discorre como se deu o movimento dos apóstolos no início da igreja. Eles ficaram dentro do próprio território pregando para seus patrícios, os judeus. Então, no livro de Atos, mostra que eles seguiram aquilo que o Senhor Jesus determinou e pregaram para Israel. Em determinado momento, quando eles precisavam pregar em outros lugares, Deus então permite uma perseguição muito grande vir e essa perseguição espalham eles para que eles preguem em outros lugares. Diz aqui, ó, isso mudou somente quando veio a grande perseguição liderada por Saulo. Então escute o que eu vou lhe dizer. O treinamento deu certo por quê? Porque Jesus, ele, além de ser um líder, que ele não usava poder, ele usava a influência. O que é um líder que usa poder? Eu não estou falando poder de Deus, eu estou falando poder de ser autoritário, de ser arrogante, de ser um mandão, um mandatário, não. Jesus, ele influenciava pelo seu testemunho. Então o bom líder, ele precisa fazer o quê? Mandar? Não. Ele precisa influenciar. E como é que eu influencio uma geração? E escute isso aqui é legal. Anote aí, você que está nesse vídeo até agora, anote aí, como é que eu posso influenciar outras pessoas? Primeira coisa, pelo testemunho. O testemunho que você dá, as ações que você toma,
os seus comportamentos influenciam. Segundo, a revelação que você tem, é isso mesmo. Se você tem uma revelação clara do propósito de Deus para a sua vida, as pessoas não acompanharão a tua vontade, as pessoas acompanharão a promessa que Deus tem na sua vida. Então, primeiro, comportamento, testemunho, ligado ao testemunho. Segundo, a revelação que você carrega. E terceiro também, o seu nível de intimidade com Deus. Porque quando Deus começa a te moldar, a te modelar, a te ensinar, você passa então a ter a capacidade de ensinar os outros. Então, tenha um bom testemunho. Tenha uma revelação clara do propósito de Deus na sua vida. E terceiro, tenha muita intimidade com Deus, que isso fará toda a diferença. E aí, o Senhor Jesus Cristo ordena a eles que eles batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem muita gente que tem medo de batizar, não é verdade? Tem muita gente que fala até contra o batismo, mas o batismo, ele é uma ordenança bíblica. E aí, discipulando, ensinando, em classe de discipulado, um dia o Senhor me deu aqui uma ilustração bem legal, eu quero compartilhar com você. Quando nós começamos um relacionamento com uma outra pessoa e nós convivemos e nós achamos e temos a certeza que essa pessoa ela vai ser a pessoa que vai se relacionar com nós, que vai ser o cônjuge, com alguém que eu vou me casar, o que eu faço? Eu proponho a ela um noivado. E qual que é a figura principal do noivado, além dos que estão noivando? O que faz a diferença é a aliança. E aí, o que eu digo para as pessoas que vão batizar? Quando você decide o seu encontro por Jesus Cristo, e ele é tão bom para você, mas ele é tão bom para você, que ele faz toda essa diferença, então nós colocamos a aliança. Nós dizemos para Jesus Cristo que nós estamos prontos para o próximo passo. A aliança representa compromisso. Então, o batismo, em relação a Deus, é o compromisso, é a aliança que nós temos com Deus, porque ali a palavra do Senhor diz que o velho homem é sepultado e o novo homem ele nasce. É simbólico, mas é poderoso e espiritual também. Então o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos a ordem de orarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, tá bom? Legal, até aqui nós falamos um pouquinho sobre a aparição do Senhor Jesus Cristo que revigorou os discípulos. Nós falamos também no segundo subtópico aqui, sobre que Jesus ordena que façam discípulos. É isso mesmo. Olha, para nós já vamos passar ao subtópico 3, mas para nós concluirmos essa parte aqui muito importante, a igreja ela não pode inchar. O que eu entendo por inchar a igreja? São igrejas que atraem simpatizantes, que gostam da forma do culto, que gostam dos louvores, que gostam da palavra, mas não há mudança para que eles sigam a Cristo Jesus. Então as igrejas incham. O discipular é diferente, é a pessoa que chegou ali, motivada por uma dor ou porque precisa de algo, ela encontra o Senhor Jesus Cristo, ela passa então por uma mudança de pensamento. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, lembra? Não deixe o mundo vos moldar, não se molde pelo mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento, renovação de mente. O Senhor Jesus começa a mudar tudo isso e a pessoa então passa a ter interesse de falar o que Jesus quer, de viver o que Jesus quer, de andar onde Jesus quer, de ser um discípulo de Jesus Cristo. E discipular é isso, ensinar essa pessoa a ser alguém melhor, para ter o reino dos céus ou a presença de Deus, tá bom? Então vamos lá, o tópico de número 3, nós já vamos partir após a conclusão, diz o seguinte: a permanência de Jesus no cumprimento da sua missão. Subtópico 1 diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Então, o que nós podemos ter em mente aqui, diz o seguinte, o parágrafo 2 aqui: a ordem para ensinar no texto grego está no particípio presente, traduzido por ensinando, indica uma ação contínua. Então não era um ensinamento, é um ensinamento contínuo. E quando nós falamos sobre um ensinamento contínuo, a gente fala sobre um conhecimento contínuo. E o nosso conhecimento precisa crescer. Nós precisamos crescer nisso. E como é que eu posso adquirir conhecimento? Então hoje nós temos bons livros, é isso mesmo. Um dia eu ouvi de um pastor e achei fantástico. Aplique isso na sua vida. Sabe o que você é? Você é
as 5 amizades que você, as 5 pessoas que você mais convive, os livros que você lê e as escolhas que você faz. Isso mesmo. Quem sou eu? Você é os relacionamentos que você escolhe, você é os livros que você lê e você é as escolhas que você faz. Quando eu tenho relacionamentos que me levam ao meu propósito de vida, que me levam mais próximo do Senhor Jesus Cristo, sabe o que acontece? O destino final é vitória. Quando eu tenho a oportunidade, ou eu escolho ter a oportunidade de ler bons livros, eu adquiro sabedoria. E Salomão, em Provérbios, em tantas outras passagens, diz que a sabedoria, ela te ajuda em muitos momentos, ela é bênção de Deus para as nossas vidas. Então tem a sabedoria que Deus dá, tem a sabedoria que você aprende na prática e tem a sabedoria que você aprende lendo. Isso mesmo, quando ele fala que ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ensinou, ele fala sobre uma prática contínua de pregação, de ensinamento e de leitura. Eu posso lhe dizer uma coisa? Uma pessoa ela morre quando ela deixa de acreditar que ela já sabe, que ela precisa aprender, que ela já sabe tudo. Então, não tenha isso em mente, não. Nós precisamos aprender que por mais que temos um grande conhecimento, esse grande conhecimento sempre pode ser acrescido, pode acrescentar e tem mais. Use todo esse conhecimento não para polemizar, não para discutir, não para brigar. Use todo esse conhecimento para que o reino do Senhor possa ser acrescentado. Subtópico de número 2, falso ensino e hipocrisia religiosa. Nos diálogos que Jesus e os líderes religiosos judaicos, o mestre por várias vezes combateu a falsa religiosidade e a hipocrisia. Escute bem, a hipocrisia é quando eu manifesto nos meus lábios o que eu não sinto no coração. Nós não podemos viver isso, nós não podemos cantar o que nós não estamos sentindo, nós não podemos pregar o que nós não estamos vivendo de verdade. E o que esses falsos líderes, o que esses falsos religiosos, esses hipócritas eles faziam, e o próprio Senhor Jesus vai dizer para eles que eles são sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode permitir que o Senhor Jesus faça um diagnóstico na sua vida? Você, professor, que usa essa aula como subsídio, deixa eu lhe dizer uma coisa. Incentive a sua classe nesse momento a fazer permitir que o Senhor ele traga o diagnóstico, que ele nos examine. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo é que eles eram hipócritas. Eles manifestavam pela boca o que o coração não dizia. Será que não tem sido isso que nós estamos vivendo também? Será que não tem sido isso que nós estamos passando? Estamos vivendo dias em que nós manifestamos pela boca, mas nós não sentimos no coração. Então, o próprio Senhor Jesus, ele continuava na missão dele porque ele não dava primeiro lado para os falsos religiosos e também ele vivia longe da hipocrisia, tá? E aí, a presença de Jesus, o nosso Emanuel. E Emanuel, traduzido, significa Deus conosco. Olha que presente glorioso. Grandes líderes religiosos, que até escreveram boas coisas, têm escritos inteligentes e de conhecimento, esses líderes eles foram admiráveis porque arrebanharam pessoas, mas escuta o que eu vou lhe dizer, todos eles morreram. E os que estão vivos hoje vão morrer. Eu vou morrer. Eu tenho certeza que os líderes que me acompanham um dia morrerão também. Só que o Emanuel é diferente. A palavra do Senhor diz que ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou e ele está vivo até hoje. Ele está conosco. Nós temos a presença dele. E essa é a diferença do cristianismo. Nós não precisamos de maneira nenhuma materializar a nossa fé andando por vários quilômetros, subindo escadas de joelhos, oferecendo coisas para o Senhor. Eu não preciso acender vela para Jesus Cristo, porque o próprio Senhor diz que ele é a luz que brilha. João Batista, ao falar sobre ele, diz, eu sou a voz, mas ele é a luz, e ele é a luz que veio trazer libertação para os homens. E quando eu falo do Emanuel, não tem como não falar
e a alma se encher de gozo e prazer, o coração sentir o fogo do Espírito Santo, porque eu sinto ele aqui agora gravando esse vídeo para vocês, gravando essa videoaula. A presença dele está aqui conosco. E sabe o que é o melhor de tudo? O melhor de tudo é que ele não prometeu que nós teríamos facilidade. Ele não prometeu que a nossa vida seria fácil. Ele não prometeu que a nossa vida seria uma vida apenas de conquistas. Não, ele disse: no mundo tereis aflições, tristezas, decepções, perdas, tragédias. Mas contudo, nós temos a presença do Emanuel conosco. O autor da nossa lição, ele vai dizer bem claro que agora, além deles receberem o ide, o indo, ou ir, essa promessa tão gloriosa do Senhor, eles receberam uma promessa de que Jesus estaria com eles constantemente. Escute uma coisa, Jesus está conosco em todos os momentos. Jesus está conosco nos momentos felizes. Jesus está conosco nos momentos tristes. Jesus está conosco nos ajudando com a sua presença a vencer o pecado e as forças pecaminosas. Jesus está conosco, inclusive, nos momentos em que nós precisamos tomar as decisões. E o mais glorioso de tudo é saber que Jesus Cristo, após ter ressuscitado, apareceu para os seus discípulos. Depois que ele apareceu para os seus discípulos, ele ordena que os seus discípulos façam discípulos. E aí ele diz sobre o cumprimento dessa missão. E o cumprimento da missão do Senhor Jesus Cristo parece que terminou, mas ainda não, porque nós continuamos isso. Nós continuamos essa pregação. Nós continuamos esses ensinamentos. Nós continuamos para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Há almas precisando de libertação. Jesus conviveu de perto com os pobres excluídos que viviam à margem da sociedade. Lembra? Quando João Batista estava preso e debaixo de uma forte pressão emocional, ele manda 2 dos seus discípulos a perguntarem a Jesus: o Senhor é o Messias ou devemos esperar outro? E imediatamente o Senhor Jesus começa a realizar milagres. E aí o Senhor diz para os 2 discípulos de João: volte e diga a João, os cegos enxergam, os coxos andam, os surdos estão ouvindo, e o evangelho do reino chegou aos pobres. Aquilo que era só para rei, para sacerdote, para quem tinha condição, não. Diga para João Batista que o que ele fez, ele cumpriu a sua missão. Diga para ele que pregando nos becos, pregando no deserto, ele cumpriu a sua missão. O evangelho agora, a presença de Deus é para todos, não há acepção de pessoas. Os desfavorecidos ouvirão, aqueles que não são tão desfavorecidos ouvirão também. Os ricos ouvirão. Todos ouvirão a palavra de Deus, porque olha, eu posso lhe dizer uma coisa, a minha palavra não convence, mas a palavra dele convence. Não queira fazer o que o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, não queira convencer as pessoas à força, mas pregue com a autoridade de Deus. Eu quero concluir essa aula dizendo para você que essa autoridade de Deus tem sido muito pouco aproveitada. As pessoas não conhecem ela. Você, professor, líder, você aluno, você que é um salvo em Cristo Jesus, você tem autoridade, você tem poder de Deus, você tem dunamis. Dunamis é virtude, virtude é dunamis, que significa poder real, poder de Deus em ação. Você tem esse poder, você tem essa autoridade. E para nós concluirmos, nessa lição aprendemos que no reencontro de Jesus com seus discípulos na Galileia, ele revela ter recebido do Pai a completude, a plenitude, o poder perfeito. Aprendemos também que Jesus ordenou fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os discípulos não estariam sozinhos, pois Jesus prometeu estar presente onde quer que eles fossem. Então, concluímos o nosso estudo a respeito do Evangelho de Mateus como a grande comissão e como a promessa da presença constante de Jesus. Qual é a grande comissão? É o ide, pregai a palavra de Deus. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido, que Deus te abençoe. Muito obrigado você que durante esse trimestre esteve conosco. No próximo domingo,
ou o dia que foi realizado a escola bíblica na sua igreja, nós vamos começar um novo trimestre. O desejo do meu coração é que você fique firme. Você, professor, tenha a graça de Deus, renovo do Senhor, para não desistir dos seus alunos. Você que é aluno, não desista da escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical é uma bênção. Mais uma vez, nós aqui da Igreja de Paulínia desejamos a você que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida e o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Um abraço para você, professor, que eu tanto admiro, que dedica a sua vida para ensinar os seus alunos. Que Deus abençoe a todos e que o ID do Senhor possa queimar no teu coração, o poder do Senhor, a virtude de Deus, do Senhor Jesus possa queimar na tua vida e o nome do Senhor será glorificado, cumprindo todos os propósitos que Ele preparou para você. Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos com Deus.